Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você conhece pessoas que têm argumento para tudo? Que tudo elas têm argumento? Você fala com a pessoa e mesmo que ela esteja errada, ela tem algo para justificar? Você conhece alguém assim? Normalmente as crianças são assim. Quando fazem arte, quando fazem algo de errado e a mãe ou o pai vão brigar, aí elas vêm com as suas justificativas. Mas será que alguém pode questionar Deus ou se justificar diante dele? Será que alguém teria argumentos suficientes para debater com ele ou se justificar diante dele? Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Mas será que a nossa inteligência ou a inteligência do homem mais sábio do mundo seria suficientemente grande para questioná-lo? Não, com certeza não. E posso até dizer 1000 vezes não. Jó capítulo 9, versículos 2 e 3. Na verdade, sei muito bem que tudo isso é verdade. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que desejasse questionar a Deus, não conseguiria reunir argumentos plausíveis nenhuma vez em 1000 tentativas. O homem não consegue, não adianta. Ele pode até tentar, mas diante de Deus, ele não vai conseguir. Jó estava sendo repreendido por um dos seus amigos, mas quando ele começou a falar, disse para ele: será que existe algum mortal justo diante de Deus? A resposta para essa pergunta é não. Não há. Mesmo que você já tenha aceitado Jesus como Senhor de sua vida, já ter sido justificado e lavado pelo seu sangue, nenhum ser humano pode dizer que é 100% justo. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se afaste do pecado, sempre, de alguma forma, iremos cometer iniquidade diante de Deus e por isso temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Pecados que fazemos sabendo que estamos fazendo e pecados que fazemos às vezes sem saber, ou seja, sem a consciência de que estamos fazendo. Por isso, nós não podemos dizer que somos 100% corretos. Afinal, somos pecadores e mesmo estando vivendo uma vida reta e santa diante de Deus, somos falhos. E como somos falhos. Mas Jó nos fala algo interessante e importante. A partir de agora, a nossa mensagem vai para o ponto em que você deve ouvir com muita atenção, pois Jó diz: ainda que uma pessoa desejasse questionar Deus, ela não conseguiria reunir argumentos plausíveis nem em 1000 tentativas. Aí você pode pensar, como assim questionar Deus? O que Jó quis dizer com isso? Questionar é algo que achamos que estamos certos, não é verdade? E nós queremos justificar aquilo que fizemos, argumentar ou até debater. Mas como poderemos debater com aquele que criou a sabedoria? Como questionar aquele que criou todas as coisas com a sua palavra e criou também as palavras? Porém, existem pessoas, cabeças duras, que querem achar que podem questionar Deus. Muitos dizem, por que Deus deixou certas coisas acontecer? Por que levou meu ente querido? Por que deixou essa tragédia acontecer? Questionam porque existe até a salvação. Já que Ele nos criou, e por que precisamos ser salvos? As pessoas questionam tudo. Houve uma tragédia na vida de Jó, e ele, em certo momento, tentou até ter argumentos para poder questionar o porquê dele estar passando por aquela situação. Mas depois ele reconhece que nem com 1000 argumentos poderia debater ou se justificar diante de Deus. Muitas pessoas questionam o Evangelho de Deus e se preocupam até em tentar desmerecer o Evangelho. Tem pessoas que vivem a vida para poder provar que Deus está errado e que a sua palavra não é verdadeira. São aqueles que não acreditam em Deus de jeito nenhum. Pessoas que não acreditam que existe um Deus Criador.
Mas o que será que essas pessoas irão dizer quando estiverem diante dele? Será que elas terão argumentos suficientes para olhar para ele e dizer que ele não existe? Claro que não terão, Deus estará ali diante deles. Qual será a justificativa deles para dizer que ele não existe? Agora pergunto, será que é pecado ter dúvidas e questionar Deus? Ter dúvidas sobre as coisas é natural. Todos temos dúvidas, mas querer contender ou até viver a vida para querer desmascarar o Criador, aí já se torna algo questionável, preocupante. Jó, quando passou pela situação que ele passou, ele fez vários questionamentos, até porque ele era fiel e temente a Deus. Mas temos que ter cuidado com o que falamos para Deus. Temos que ter cuidado. Jó, em um certo momento, questionou até com palavras duras. Jó, capítulo 7, versículo 20. Será que o meu pecado incomoda tanto, ó Senhor, que vigia a humanidade? Por que me escolheu como alvo das suas flechas? Por que fez da minha vida um fardo tão pesado? Jó falou palavras duras. Temos que ter cuidado com aquilo que falamos, mesmo passando por situações difíceis, situações sem justificativa ou por situações injustas. Jó se sentia injustiçado por aquilo que ele estava passando. Agora pergunto, quem não se sentiria assim, já que ele estava andando na retidão? Jó perdeu tudo que tinha, inclusive seus filhos. O que mais poderia passar pela cabeça dele? Já que ele era um homem que andava na presença de Deus, mas mesmo assim temos que ter cuidado com aquilo que vamos falar diante de Deus. Ter dúvidas, debater e até fazer petições diante de Deus, citando as Escrituras, não é pecado. Mas tentar questionar de uma forma que tente provar que ele não existe ou falar algo que vá desmerecer ele, pode pesar sobre a vida de quem age assim. Jó, apesar dos seus questionamentos, se arrepende e compreende que tudo que falamos com Deus, ele tem resposta para nos dar. Deus responde todos os questionamentos de Jó. Depois você pode ler e pegar essa parte em que Deus responde para ele. Mas vejam agora o que Jó fala. Jó capítulo 42, versículos do 4 ao 6. O Senhor me disse, escuta-me e eu falarei. Vou fazer algumas perguntas que você responderá. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos, por isso eu me arrependo de tudo o que eu disse. Estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e de cinza. Jó, depois que Deus responde os seus questionamentos, ele diz, antes só te conhecia de ouvir falar. Quantas pessoas dizem conhecer Deus, mas conhecem só de ouvir falar, de ouvir o que os outros falam, mas não conhecem Deus de chegar diante dele e pedir uma resposta e Deus responder. Não conhecem. Jó conhecia Deus desta forma, somente de ouvir falar. E vejam, esse homem era temente a Deus. Mesmo ele sendo temente a Deus, ele só conhecia de ouvir falar. Quantos estão assim na igreja? Quando Deus responde a Jó, vejam que ele fala que está envergonhado. Muitos serão envergonhados por não acreditar que Deus existe, por estar na igreja dizendo até que é temente a ele, mas o questionam em tudo. Faça o que é certo, confie mais em Deus, tire as dúvidas do seu coração. Se há dúvidas, ninguém melhor que Deus para te responder e tirá-las do seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é bom ouvir a sua voz, como é bom aprender contigo. Hoje o Senhor nos ensinou que devemos sim parar de questionar o Senhor, que devemos ouvir mais a sua voz e te conhecer de verdade. Aqueles que buscam o Senhor, esses encontrarão. Mas tem muitas pessoas que só sabem questionar e não te conhecem de verdade. Jó, apesar de ser temente ao Senhor, homem temente a Deus, só conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas quando Jó fez todos os questionamentos ao Senhor e o Senhor o respondeu, ele disse, agora eu conheço e me arrependo, me envergonho. Como pode uma pessoa só conhecer a Deus quando Deus responde? Não acreditar que o Senhor é o Criador. Pai, nós não queremos isso.
Nós não somos assim. E por isso, desde já te agradecemos, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que responde às nossas orações e que, através dos nossos pedidos, o Senhor nos dá o melhor. Sempre quer nos dar o melhor. Muito obrigado, Senhor. Se houver algo em nossas vidas que esteja contrário à Tua palavra, muda, Senhor. Te damos liberdade para isso. Nós queremos andar de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Amém. E assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.